Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar mais um podcast Além do Balé. Hoje o meu convidado é Wagner Ferraz. Ele é artista da dança. Eu chamei ele de bailarino, ele disse que não, mas eu acho que todo mundo que é bailarino um dia é sempre bailarino. Professor, pesquisador e que gosta de pensar sobre o corpo e o movimento. Wagner, muito obrigada pela tua presença, seja muito, muito bem-vindo. E eu vou te deixar dar oi aí para a nossa audiência, e aí depois eu já te tasco-lhe uma pergunta. Tá bom, oi gente, não sei quando vai ser, se vai ser boa tarde, boa noite, quando cada um vai assistir, se vai ser de manhã, mas o costume de aula, né, quando a gente está em aula, chega para os alunos e fala bom dia, boa tarde, boa noite, e fica o costume. Obrigado, Samantha, pelo convite, adorei, a gente estava conversando um pouquinho antes, eu falando de quanto é interessante para mim isso, né, mas é um prazer estar aqui, espero que eu possa contribuir de alguma forma, né, com quem estiver ouvindo isso. Muito bem. Wagner, eu quero começar falando contigo sobre o tema desse mês, né, que eu trouxe aqui para o podcast, que é a gente falar sobre a docência e a prática, essa aproximação, essa distância. E aí, tu, como pesquisador agora, né, que finalizou o teu doutorado, não apresentou ainda, né? Hoje, Não, quando não nós estamos defendi gravando, ainda. não defendeu ainda, né? Apresentou TCC, Samanta. Apresentou é mais para Mas trás. é uma apresentação também, né? Mas é uma apresentação. Muito bem. E aí, eu sei que tu fala muito. Eu sabia que tinha mais uma coisa para colocar ali, né? Pedagogo. Eu sei que tu fala muito dessa questão da docência, desse lugar. E aí eu queria que tu começasse conversando aqui, contando para o pessoal, primeiro, o que te atrai em termos de estudo, né? O que tu tem estudado? Como que tu lida com essa questão artística, que eu chamaria até de filosófica, sobre o entendimento da dança e da educação? Tá, uma questão que rende bastante coisa. A gente pode fazer uma série só sobre isso. Vários Tanta coisa que capítulos. é, é uma que, como tu mesmo falou, são temas que me atraem bastante, tá? Se eu olhar para um lado e para o outro, não sei, porque eu vejo qualquer coisa se mexer, a luz muda, eu já olho, tá? Né, na minha tese, justamente eu pesquisei sobre isso, sobre docência, sobre prática, né? Eu falo até das práticas exercitadas, né, por um professor, uma professora. Vou dar ênfase nisso e vou falar das práticas que eu exercito. E eu venho, né, de um percurso que é bem importante porque eu me interesso por esses temas hoje, como eu vejo eles, por um percurso em que eu começo primeiro dançando, aí eu vou dar aula de dança, e eu não tinha formação de nada na época, nenhuma formação universitária, nem formação em uma escola reconhecida de alguma técnica específica, mas eu dançava há um tempo, eu gostava muito de dançar, e a gente vai acabando indo para a docência, né, assim, meio no susto, e, e isso foi transformando a minha vida e fazendo me apaixonar pela educação. Né? E aí eu fui trabalhar com crianças, com jovens, com pessoas com deficiência. Fiquei 10 anos direto trabalhando em escolas, tanto a escola chamada de regular até então, que depois passa a ser chamada de inclusiva, como a escola de educação especial e a PAI, que eram instituições que eu atuei também. Então, esse processo todo me fez pensar o corpo, me fez pensar as práticas, me fez pensar a minha atuação nesse processo, como que eu faria tudo isso, como que eu vou dar uma aula de dança nessa circunstância. Aí eu ia para uma escola que era numa situação bem delicada, em que ia trabalhar num projeto social lá dentro, eu ia para uma PAI, eu ia para uma outra escola que era privada, então eram realidades muito diferentes, situações muito distintas. Né? O que eu faço em cada uma dessas? Né? Como que eu trabalho, como que eu atuo em tudo isso? Né? Porque tudo que eu sabia de dança eu tinha que repensar. Então, percebem que eu estou problematizando a minha prática nesse processo, né? E tantos anos depois isso aparece no meu doutorado. Então, essa questão que eu me chamava naquele momento, como muitas pessoas chamam até então, né? É comum ouvir as pessoas falarem, eu sou prático, né? Eu sou uma pessoa prática, né? Que é uma das coisas que eu problematizo hoje, sou uma pessoa prática. Aquele é um teórico, aquele é um prático, ele é um teórico. E eu precisava saber, mas como que eu vou realizar as minhas práticas em aula? E naquele momento não tinha... O YouTube estava nascendo um tempo depois que eu já estava dando aula, né?
A internet não tinha acesso, eu no interior a gente praticamente não tinha internet, mal sabia usar o computador, uma série de coisas, poucos livros de acesso, então a gente não tinha material como tem hoje, né? Então, a nossa chamada prática, ela se dava muito pelo fazer do dia a dia mesmo, sem muita inspiração, sem muita referência, a não ser as aulas que a gente fazia, né? Porque continuei fazendo aula durante muito tempo, dando aula. Como aqui hoje em dia a gente tem, aqui a própria Samantha disponibilizando material, tem uma série de outros canais disponibilizando material, a gente encontra e-book, encontra vídeo, encontra materiais diversos, né? A gente vai encontrando. E qualquer livraria online, tu compra uma série de coisas e tu pode consultar uma série de pessoas, né? Pelo celular mesmo, né? Pode mandar recado para alguém, que antes não era comum. Enfim, tudo isso compondo o mundo das práticas, né? E a teoria era algo lá longe. Então, até eu chegar aí para a academia, fazer a primeira graduação em dança, que eu fui conhecendo as tais das teorias. E fui me apropriando de uma série de coisas, e foi sendo interessante, aquelas discussões todas de teoria e prática, o confronto de teoria e prática, e é ou não é assim, como uma diz uma coisa, outra diz outra. E eu parei de dar aula um tempo, fui me dedicar para a vida acadêmica, depois voltei a dar aula de dança, aí Aí voltei a tu dar virou aula um para teórico, professores. depois tu virou um prático. Aí, inclusive, aí eu fiquei nesse jogo, sabe? Aí eu sou teórico, sou prático, sou teórico, sou prático. E um dia eu fui acusado de teórico, né? Um dia que eu fui acusado porque eu nunca tinha me visto assim, né? Uma pessoa me chamou para dar aula num lugar, uma disciplina dela, uma amiga minha, e depois ela veio conversar comigo e eu conduzi uma discussão em aula, né? Tinha algo para ser pensado, que era bem a turma gostou bastante porque discutiram bastante. E a pessoa disse depois, pois é, que é muito teórico, né? E não falou por mal, eu digo acusado porque eu brinco com a situação, né? E aquilo ficou latejando em mim. Eu tinha recém entrado no mestrado naquela época, 2013, 2012, por aí. Enfim, tudo para entender esse percurso, teoria e prática que passou por todo o meu processo de docência, né? E aí a minha atuação artística nesse processo, porque eu dançava muito nesse processo também. E participava de muitos eventos, dancei muitos espetáculos. Muita gente não me conhecia naquela época, então muita gente acha que eu não dancei. Então, às vezes eu publico umas fotos de dança dizendo, olha que é a prova de como eu dancei aqui. Então, enfim. E aí eu comecei a repensar tudo isso. E cada vez que conforme eu repensava, conversava com as pessoas, era sempre aquele jogo, quem é teórico, quem é prático, quem é teórico, quem é prático. E aquilo foi me incomodando, né? E conforme eu via os trabalhos de algumas pessoas e pensava o meu trabalho e estudava algumas coisas acerca disso em livros, em artigos, eu encontrava essa divisão. Eu comecei a encontrar algumas pessoas e alguns autores que não colocavam nesse jogo de tensão, né? No curso lá, Aprendizagem e Criação, Processo de Corpo Político, começa o curso tratando justamente disso. E aí foi quando eu levei isso para minha tese, né? E aí eu trato de que a gente costuma chamar de teoria, muitas vezes, o que não é teoria. E aí começa um problema para a nossa docência. Porque a gente diz que alguém está falando, nós estamos aqui falando, vamos lá ouvir o podcast da Samantha, é um trabalho teórico, só porque nós estamos falando é chamado de teoria. E isso não quer dizer que seja uma teoria, né? Alguém indica um texto para alguém ler, eu não gosto de teoria, mas eu preciso ler o texto para saber se ele trata de uma teoria ou não. Né? Então, por quê? A gente não nasce falando, a gente precisa exercitar a fala, um exercício constante. Né? Articular as ideias na fala não é um processo teórico, é uma prática. Precisa exercitar todos os dias. Cada vez que tu aprende uma coisa nova, tu precisa exercitar aquilo, assim como a gente exercita o olhar, assim como a gente exercita o pensamento. São práticas, tudo isso são práticas. Uma teoria diz respeito a um processo de pesquisa que vai produzir uma lei ou uma regra específica que pode ser aplicada em outros processos de validação de pesquisas. Aquilo é uma teoria, né? Por exemplo, se a gente pega o trabalho de Piaget, que é usado muitas vezes para aplicar no comportamento de crianças e na atuação de crianças, é um exemplo bem tosco sobre Piaget, tá? Mas a gente pega de tantos a tantos anos isso, de tantos anos aquilo, a gente vê que ele desenvolveu um processo no qual é aplicável, a gente pode dizer que tem uma teoria. Tá? Mas nem tudo é uma teoria. Então já começa por aí uma coisa que a gente tem que problematizar. Tá? Tu pega um texto, às vezes ele não é, ele está fazendo um exercício de pensamento, tem que pegar, e isso exige, a gente vê que isso é uma prática que a gente fica cansado. Eu não consigo entender esse texto, eu fiquei cansado. A gente fica cansado, e aonde que a gente fica cansado? No corpo.
né? Aquilo incomoda. Enfim, então a relação teoria e prática, respondendo mais objetivamente a tua questão, a relação teoria e prática, para mim, é um processo em que a gente precisa entender as duas coisas elas imbricadas. Assim. Primeiro, entender o que vem a ser uma teoria, e entender que a gente pode exercitar uma série de coisas, como exercitar a fala, exercitar a escrita, exercitar o pensamento, exercitar o olhar, que são questões extremamente importantes para a docência, além de exercitar todo o processo de movimento, além de exercitar a própria docência em si, o exercício de dar uma aula, de ministrar uma aula, isso é um exercício constante de vida, né? Não é uma coisa que a gente aprende, eu sou professor assim para o resto da vida. A gente pode aplicar determinadas técnicas e métodos e seguir reproduzindo eles para o resto da vida. Ok, a pessoa pode escolher esse caminho, né? Mas quando a gente escolhe não ficar simplesmente não, quando a gente escolhe não esse caminho de uma aplicação de algo específico constantemente, né? A gente precisa se quebrar o tempo todo para entender Exatamente. aquilo. E aí, teoria e prática, não tem um lugar de teoria e de prática para mim nesse processo. Eu anotei uma frase que tu colocou para nós lá no curso Pedagogias Possíveis, né? Era o nome do curso? Agora em Pedagogias janeiro. somáticas. Pedagogias Somáticas. Já inventei um nome novo. Em Pedagogias algum... Possíveis é o trabalho da Josi, da UFPEL, que eu faço parte também. Foi isso, foi isso. Eu vi o Instagram que elas compartilharam o Isso. balé de base e o compartilharam estudos do corpo também e tudo mais. E aí eu vi antes da gente entrar e daí eu fiquei com o nome na cabeça. O Pedagogia Somática, tu falou assim que essa frase, se eu não me engano, estava na tua tese, que é uma prática teórica e uma teoria prática. Ou era, enfim, envolvia esse momento que tu deu data, né? Tu colocou 2014, então tem a ver com aquele momento. E eu acho isso muito incrível, né? Porque eu não me lembro bem agora, eu sei que existe, mas existe um momento onde a gente começou a trabalhar com as dualidades, né? Principalmente na filosofia, enfim, existe esse momento onde a gente começou a dividir as coisas em o bem e o mal e tal. E aí a teoria e a prática eu acho que também passa por isso, né? Por a gente querer dividir as coisas. Não, então tu é isso ou tu é aquilo. E aí essa frase, para mim, ela ressoa de uma tal maneira dentro de mim, porque é isso, né? Por que eu tenho que dar limite? Claro que existe a questão, tudo que é dual, existe uma questão de organização, de estrutura. Para eu poder estudar aquilo, eu preciso entender e dividir e organizar. Mas as pessoas levam ao pé da letra, né? Levam a ponta de faca, e na verdade a teoria e a prática elas estão se fazendo, assim como o próprio exemplo que tu deu do Piaget. Em algum momento ele pensou sobre aquilo e aí ele foi botar em prática, mas em algum momento ele viu aquilo acontecendo e aí ele pensou sobre aquilo também, né? E a gente fica. E quando a gente fala do nosso corpo e fala do movimento, e agora tu estava falando e eu pensei, já trazendo para uma próxima pauta, que eu acredito que engata no que a gente está falando, tu falou assim, e daí eu tô lendo e eu fico cansado. Onde que eu fico cansado? No corpo. Então, a gente também, por questões de estudo e de organização, a gente dividiu, e não só nós, né, mas enfim, grandes teóricos dividiram o pensamento, o cérebro e o corpo, né, e criaram esse dualismo também. Só que, na verdade, o cérebro está no corpo e ele faz parte da gente, ele é uma constituição. Uma vez uma pedagoga falou assim para mim, não, porque tu tá trabalhando só o corpo delas. E ela fez assim com a mão. Tipo, corta a cabeça das crianças, entendeu? Tu tá trabalhando só o corpo delas. E eu lembro que isso me incomodou muito na época, porque eu fiquei assim, mas como assim? Eu não tô trabalhando só o corpo delas, né? Aquela criança pensa, é um ser completo. E aí, tudo isso para dizer o seguinte: o movimento, tu enxerga movimento em tudo, tu enxerga movimento no estudo, tu enxerga movimento do cérebro, como que tu enxerga o movimento na tua vida e, enfim, na tua vida, né? Porque a tua vida é prática. Então, se eu disser como que tu enxerga o movimento na tua prática e se eu disser como tu enxerga o movimento na tua vida, para mim é a mesma pergunta, tá? Tá, deixa eu só pegar um pouquinho que tu falou antes, que eu acho interessante,
quando eu falo, né, da teoria e prática, que a gente tem que ver que nem tudo é uma teoria, só para deixar que tu não disse isso, mas é que eu lembrei de uma coisa que eu já ouvi em outras circunstâncias. Quando eu digo que nem tudo é uma teoria, não é para fazer pouco caso das práticas, como algumas pessoas às vezes entendem. Ah, então quer dizer que não, nem tudo é teoria, não é qualquer coisa que é uma teoria, como se uma teoria fosse algo maior e que não é qualquer coisa. Não, quero dizer que a gente. E é incrível que nem tudo seja uma teoria, é isso que eu quero dizer. Para a gente sair um pouco dessa briga, entender que muito mais coisas são práticas do que a gente pensa, né? E para mim o problema de tudo isso, da teoria e da prática, antes de chegar no movimento, não é o fato da gente dizer que algumas coisas sejam teóricas e outras práticas, é a hierarquia que é posta nisso, né? Que é sempre um jogo, uma briga em dizer que, nessas circunstâncias, se chamar de teórico ou dizer que algo teórico é mais importante, e aí eu quero alcançar isso. Ou prático é mais importante. É sempre um jogo em que para eu colocar algo, para eu me colocar acima, eu tenho que rebaixar outra coisa, né? Esses teóricos aí, esses práticos aí que não pensam. É sempre nesse sentido, né? Mas sim, eu acredito que algumas pessoas, conforme a ênfase dos seus fazeres, elas poderiam experimentar mais algumas coisas, né? Eu olhando de fora, pensando se eu tivesse que dar um conselho para alguém, então, quem sabe experimenta um pouco mais isso que tu está tratando, né? Para ver outras ideias que podem surgir daí para tu falar disso, para tu escrever sobre isso. E também pessoas que estão lá exercitando alguma outra coisa no que a gente chama de prática, nos seus fazeres. Quem sabe tu busca ouvir mais pessoas sobre isso, quem sabe tu busca ler algumas coisas sobre isso, né? Então, a gente não ficar numa coisa só, né? Mas é entender que é uma multiplicidade de coisas e que elas podem ser ricas para a gente, né? Nem tudo nos serve, mas a experiência de olhar para aquilo, de experimentar aquilo, pode ser interessante. Sobre o movimento, né? É outra coisa que é bem importante para mim também, porque a minha tese, só lembrando uma outra coisa, quando fala, né, eu falei da prática teórica de uma teoria prática, eu falei lá na minha tese, minha dissertação em 2014 mesmo, foi isso quando eu defendi em 2014, que é o que eu estava falando, né, de uma experiência de si, nesse processo de constituição de um corpo, né, da relação consigo nos processos de experiência. E agora, no doutorado, quando eu falo da dita formação de professores, que eu chamo de processos de experimentação e composição, né? E aí o título é Processo de Experimentação e Composição de um Corpo Professor, dançar por movimentos de aprendizagem, né? Então, eu chamo a aprendizagem de movimento, de movimentos de aprendizagem. Então, para mim, o movimento, a gente pode ver movimento em tudo, e quem disse isso já foi Heráclito, né? 5 séculos antes de Cristo. Heráclito, quando vai chamar de devir e dizer que ninguém atravessa o mesmo rio duas vezes, porque nem o rio é o mesmo e nem a gente, né? Ele está falando do movimento da vida, do movimento do mundo. Claro que a gente pode pensar que há ênfases diferentes para esses movimentos, né? Alguma pessoa diz assim, uma pessoa parada, agora eu não vou me mexer, não vou nem piscar, nem falar nada aqui sentado nessa cadeira. Existe um movimento acontecendo nessa estrutura anatômica, nesse corpo, né, que continua. São movimentos que não são visíveis, mas existe um movimento. Mas se eu quero me referir, como por exemplo, mas não tem movimento aí, não está dançando. Então estou me referindo a movimentos dançantes. Então acho que é importante a gente esclarecer de que movimento a gente está tratando, né? É o movimento da vida, envolve uma série de coisas. É o movimento da docência, o que envolve nisso? É movimento de aprendizagem, como eu estou tratando, o que envolve isso, né? O movimento sempre é movimento de alguma coisa. Então, a gente pode ver movimento em tudo, eu acredito, pensando com Heráclito, mas a gente pode ver momentos de paragem, né, de pausas, que algum movimento pode continuar ali, algumas pessoas vão chamar dos micromovimentos, e uma série de coisas. É como quando eu falo um exemplo de umas coisas que eu falo sobre a dança, que é estudar, ler sobre dança, também me constitui como uma criatura dançante, né? Como um corpo dançante. Mas não me faz dançar. Pode não me fazer dançar, pode me colocar a dançar mais. Mas se eu quero aprender uma técnica específica, se eu quero aprender movimentos específicos, eu preciso exercitar esses movimentos específicos, né? Mas não quer dizer que ler alguma coisa não vai me fazer bem para esse processo de aprender esses movimentos, né? Que é um outro movimento que envolve isso também. Então, estudar faz parte desse movimento também.
Não me coloca, talvez, a realizar aquilo que eu queira fazer ou que outras pessoas queiram que eu faça, mas pode contribuir com esse processo. Então, a gente tem que ter uma série de movimentos na nossa vida, né? E como que a gente está atento a essa série de movimentos? Que não seja só o movimento dançante, né? O movimento dançante a gente já busca. E quais são os outros movimentos que nos atravessam? Uau! Uau, Incrível foi ótimo. isso. Porque olha só que loucura, né? Pensando aqui para as nossas ouvintes e ouvintes, nossas ouvintes e nossos ouvintes, eu falei ouvintes e ouvintes, ficou meio estranho. O quanto a gente tolhe os outros movimentos necessários em busca de um movimento dançante na formação dos nossos alunos, por exemplo. Eu lembro que eu gosto de usar esse exemplo, eu falo para as crianças assim: agora a gente vai fazer silêncio com o corpo. Porque as professoras, elas têm mania de querer que a criança fique parada te ouvindo, né? E ela não precisa ficar parada para te ouvir. Ela pode estar se mexendo e estar te escutando numa boa. E dependendo da ocasião, se é algo mais complexo que eu vou explicar, ou se eu quero que elas participem, eu preciso que elas escutem com toda a atenção delas, inclusive a atenção do corpo delas. Então, a gente fala muito isso. Agora a prof precisa que vocês façam silêncio com o corpo também. E aí, olha que legal, né? Porque esse silêncio com o corpo tem tudo a ver com essa ideia e esse entendimento de qual movimento que a gente está esperando, né? Na verdade, eu estou esperando naquele momento delas um movimento do pensamento, não um movimento corporal. Eu preciso que elas coloquem no pensamento alguma coisa em movimento para depois a gente trazer para o corpo. E o inverso é verdadeiro, eu posso colocar primeiro no corpo e depois trazer para o pensamento. Né? Mas eu tenho que ter consciência de qual movimento que eu estou esperando também do meu aluno, né? Trazendo bem para esse lugar da prática, né? Esse lugar da prática. Agora, quando eu falar, eu vou pensar, mas é teórico, mas é prática. Faz parte, eu também penso o tempo todo. Mas bem para esse lugar, né, da sala de aula, vamos falar assim, o quanto a gente não se dá conta desses outros movimentos que estão acontecendo e que são necessários e que fazem parte também deste aprendizado corporal que muitas vezes quando a gente vai para a sala de aula, principalmente quando a gente está começando a ensinar, não sei se isso te aconteceu também, mas logo que a gente começa na docência, a gente só está preocupado em ensinar o movimento corporal, né? Que é o código, que é a técnica, a gente está preocupado com aquele signo. E aí depois tu começa a entender, não, mas peraí, quando eu ensino um plié, tendi, passei, seja lá o que for, eu estou ensinando mais um monte de coisa também aqui, estou trabalhando e passando por um processo de aprendizagem, né? Eu ainda uso muito a expressão ensinar, mas eu penso sempre no processo de ensino-aprendizagem. Estou passando por muitas outras coisas aqui. Será que eu estou enxergando tudo que está passando também, enquanto eu acho que estou ensinando alguma coisa, né? Porque depois de um tempo a gente aprende que a gente também não ensina porcaria nenhuma, né? A gente propõe o aprendizado e propõe aquela experiência. Mas, enfim, isso também é um outro assunto ali que andaria. O que eu quero te perguntar agora? O que eu quero trazer para a gente conversar mais um pouco? Falando em Posso comentar uma coisa Claro, que por tu falou aí? favor, por favor. Acho bem interessante quando tu fala assim, eu peço para silenciar o corpo, né? E, né, porque tem outros movimentos acontecendo. Porque eu penso que é muito importante no exercício da docência a gente rever o tempo todo o modo como a gente está se comunicando, como a gente está falando, né? Porque a gente tem vícios de linguagem, a gente tem coisas que a gente costuma repetir, costuma falar. A gente contrata, por exemplo, de técnicas e métodos específicos, tem códigos de, né, palavras específicas que a gente usa. E buscar outras imagens, como tu disse, silenciar o corpo nesse momento, buscar outras imagens, elas são importantes até, tanto para quem está ali nesse processo, envolvido com isso, né? Sejam crianças, jovens, adultos, né? Quanto para essa pessoa, esse corpo que está ali no exercício da docência. Por que eu digo isso? Porque aí é um momento que a gente cria uma série de coisas pedagógicas. Né? Um dos momentos que a gente cria uma série de coisas pedagógicas. A gente começa a rever
tudo aquilo. E quando a gente busca falar de um outro modo, a gente produz outra imagem, muitas vezes, que muda muito a situação toda. Tu mesmo deu um exemplo disso, não preciso repetir, né? E aí, quando a gente busca, às vezes, vários modos de falar da mesma coisa, a gente começa a ver que há muitas nuances para falar da vida, né? Muitos modos de falar. E, às vezes, cabe mais um, cabe mais outro. Por isso que, muitas vezes, diz direto que é tal coisa. Muitas vezes não cabe a gente dizer direto que é tal coisa, a gente precisa dizer uma série de coisas e mostrar para enriquecer aquele entendimento daquilo, né? E aí, hoje, não falo mais, tipo, agora vamos fazer silêncio, mas falo, vamos fazer silêncio, vamos silenciar o corpo. Já coloca uma outra coisa que já traz outras imagens para se pensar. E esse exercício é muito importante a gente pensar, por isso que eu acredito que na docência é importante que a gente continue estudando, em contato com outras pessoas, conversando, participando de grupos de estudo, de conversa, né? Reservar um tempinho para isso que faz parte desse exercício. Claro que tem pessoas que querem, mas é difícil conseguir o tempo para isso, né? Tem pessoas que acreditam que não precisa aprender mais nada também. Infelizmente, isso é triste, mas tem pessoas que acreditam que não precisa aprender mais nada, mas a gente aprende muito nesse processo de troca. Quando tu fala isso, né, vira uma chave assim, por que eu nunca falei de outro jeito mesmo? Né? Vamos tentar falar de outro modo e experimentar isso e ver o que isso pode dar. E aí, quando eu digo pensar outro modo de falar, não é buscar códigos que vão, se eu disser tal coisa vai causar tal efeito. Não, vai experimentar com aquelas pessoas que estão ali, né? Porque cada turma de um jeito, cada corpo que está ali, né, está numa circunstância, e entender que nós estamos em contato com vidas, com corpos, com vidas, e não um corpo que vai realizar movimentos dançantes, né? Não restringir a isso, mas olhar de um modo mais amplo para isso, para a gente chegar num movimento dançante naquele corpo, né? Não fazer o processo, não diminuir o processo e esquecer o resto que acontece, como tu falou, esquecer o resto dos movimentos, né? Mas levar em consideração. Desculpa, agora pode voltar para a tua questão. Não, agora eu comecei a filosofar aqui, vamos nos aprofundar nisso. Espera aí. Olha só, quando tu falou isso sobre o silêncio do corpo, a frase assim recortada, ela me causa muito impacto. Aí tu Agora começou a te ver, tu começou a te repensar. comecei a ficar preocupada, porque eu falo muito sobre a formação de crenças nas crianças, né, na sala de aula. O balé ele já é cheio de estereótipos e significados. Eu trabalho muito a formação de crenças ali nessa idade. Eu acho que o balé em si ele proporciona, se a gente ficar reproduzindo, ele proporciona uma formação de crenças muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, no momento que eu peço o silêncio do corpo delas para me ouvirem, o quanto eu não estou tolhindo outras coisas, o quanto eu não estou, talvez, colocando uma mensagem subliminar na cabeça delas, né? De que o silêncio é a forma da gente prestar atenção. Eu estou indo contra, por exemplo, eu não tenho estudo aprofundado, tá? Mas eu estou indo contra as crianças que têm TDAH, por exemplo, porque elas precisam estar em movimento para prestar atenção muitas vezes. Então, na verdade, eu fiquei preocupada Eu agora. não sei, eu penso isso porque assim, uma coisa é, em um momento, tu falar, vamos silenciar o corpo nesse momento, e depois outras coisas vão acontecer. Outra coisa é tu exigir que elas fiquem o tempo todo em silêncio no corpo. É São isso. coisas bem distintas. Porque falar assim, vamos silenciar o corpo nesse momento, faz parte do exercício de movimento. A gente precisa saber parar e continuar e retomar e manter o movimento, né? Até crianças em situações diversas, seja TDAH ou outras, né? Tudo isso faz parte do exercício, né? Mesmo que Sim. precise estar em movimento, às vezes parar por 10 segundos faz parte do movimento que não é só para dança, mas para a vida. Claro, e o autocontrole e tudo mais. Né? Porque isso, depois essa criança sai da tua aula, ela vai para outras atividades, ela vai crescer. Então, eu acredito que faz parte de um exercício. Uma coisa é a gente variar essas possibilidades, agora vamos silenciar o corpo, agora a gente vai se movimentar, agora a gente vai ficar sentado, agora a gente vai correr, agora a gente vai para a parede. Uma coisa é a gente variar com essas possibilidades. Outra coisa é a gente assumir uma só, né, e tolir do resto todo. Acho eu, penso eu, acredito eu, que faz parte do exercício, né? Do exercício de movimento, do exercício da docência,
do processo de aprendizagem. Eu acho que tudo isso faz parte. Verdade, top. Gostei muito Não desse. sofra. Tem um comediante, o Carlinhos Gota, que a comédia dele se resume a falar sobre que as pessoas irritam ele, né? Então ele diz, não me irrita, e não pode envaretar, são os bordões dele, assim. Ele é muito engraçado, ele trabalha muito sobre essas questões, né, de se irritar. Ele diz que ele se irritava muito, e aí ele transformou isso em comédia. E eu acho que a minha comédia tem que ser essa, entendeu? Porque eu sofro, eu fico pensando naquilo, horrores. Eu tenho que transformar esse sofrimento em comédia na minha vida. Porque eu vou dar uma matutada agora que depois que tu não faz ideia. Já vou levar para o meu grupo, para as minhas sócias, já vou começar a pensar, mas eu acho o máximo isso. E é isso, né? A gente está em contato com outras pessoas para poder colocar isso em cash, né? Porque senão a gente engessa. E aí a gente fica fazendo só a mesma coisa. A pandemia foi um momento, né? Eu já comentei isso contigo. A pandemia foi um momento que me colocou em questionamento sobre uma coisa. Tá escurecendo, né? Vai chover. Escureceu tudo aqui agora. A pandemia me colocou em questionamento sobre a didática que eu usava, né? Porque eu sempre me achei muito construtivista, eu me achava muito freiriana toda, né? Me achando. Tava me achando. E aí entrou a pandemia e eu comecei a olhar a minha aula gravada, e aí eu comecei a ver, puxa vida, não tem nada de construtivista aqui, Samanta. Tu tá bem tradicional, ensinando o passinho de uma forma lúdica, mas bem tradicional, amiga. Não tá construindo. E aí eu olhei para aquilo, dei a minha surtadinha, né? Porque daí eu dou uma surtadinha. E aí eu fui para as outras pessoas que trabalham comigo, né? E disse, gurias, eu tive um insight, a gente precisa mudar algumas coisas. E é isso, tu tem que estar, né? No caso, o contato fui eu com a tela ali, eu comigo mesma, e aí consegui. Eu realmente acredito muito nessa coisa do convívio, da comunidade, que é uma coisa que dentro do balé, eu acho até mais do que da dança, tá melhorando, mas tem também esse resquício de ser limitado, né? De eu não trocar ideia com as outras pessoas, porque enfim, o meu é melhor, tem tudo a ver com o nascimento do balé, né? Ele era uma competição, né? Eu faço um passo que tu não faz, eu faço um passo que tu não faz, e aí meio que isso perdurou, assim. Mas vamos para a próxima, que eu acho que vai ser bem legal também. Próxima pergunta. Falando em movimento, né? Que a gente estava falando em movimento, o brincar é um tipo de movimento, né? É um tipo de proposta, enfim. E o brincar hoje, a gente conversou sobre isso lá, né, nas pedagogias somáticas. O brincar hoje, ele já está super estudado, né? Tu que cursou pedagogia pode até falar um pouco mais desse lugar, inclusive, de dentro da pedagogia. Super estudado na sua validade, né? O quanto ele é bom, o quanto ele ajuda no processo do ensino-aprendizagem, mas ao mesmo tempo ele está num lugar de, que nem tu falou ali, né, de o que é mais importante, a teoria, a prática e tal. O brincar, ele meio que está para baixo ainda, por mais que a gente saiba que ele é importante. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua visão do brincar, que, né, eu mais ou menos já sei, assim, eu acho bem legal, mais ou menos já sei, não, eu conheço um pedacinho da tua visão do brincar. E eu queria que tu trouxesse um pouco, assim, para o pessoal, como que tu vê essa relação do brincar na nossa docência e na nossa vida? Tá. Na pedagogia existem muitos estudos, né, sobre brincar, e existem brinquedotecas, laboratório do brinquedo, nos cursos de pedagogia, uma série de ferramentas para se pensar o brincar. Vai para a escola, às vezes, com propostas, pensando brincar. Eu mesmo, né, quando fiz a licenciatura em dança,
Fui para a escola com propostas para trabalhar a dança através do brincar, da brincadeira, que sempre me atraiu bastante porque eu pesquisava jogo, né, na verdade. Uma vez eu fiz um processo todo que foi apresentado 3 ou 4 vezes, que foi lá na usina do gasômetro, no Museu do Trabalho, mas isso foi em 2004, 2005, 2006. A gente apresentou 3 anos. Fez pequenas temporadas. Se chamava O Jogo, em que a gente jogava com o público, né? O trabalho todo, o espetáculo todo era jogar com o público, literalmente jogar. O público estava no meio da gente jogando. E era bem interessante, eu gostava bastante. Era algo bem divertido, que eu sempre parti disso, dessa ideia de criar trabalhos dançantes em que a gente pudesse se divertir no trabalho, assim como eu penso as aulas, né? Eu gosto muito disso. E chamava isso de uma brincadeira. E aí disso eu fui indo para pensar o brincar, e na pedagogia tem uma série de estudos, de propostas sobre brincar, mas o brincar já sempre foi visto e continua sendo visto em muitos espaços como enquanto tu não tem condições de fazer outra coisa, tu brinca, né? Uma imagem preconceituosa, assim. E sem olhar para a possibilidade de que uma criança, quando brinca, está conhecendo o mundo, está experimentando uma série de coisas, está conhecendo objetos, né? E está envolvendo seu caráter imaginativo. É muito mais do que isso, claro, né? Tô falando aqui basicamente para a gente pensar. Isso. E, claro, e foi justamente por ser algo que não tu faz isso enquanto tu não tem condições de fazer outras coisas, enquanto tu não tem capacidade de pensar, enquanto tu não tem capacidade de realizar, enquanto tu não tem capacidade de se relacionar em situações chamadas de sérias, tu vai fazer isso. Então isso é menos, porque está num estágio no qual nós já passamos, que estamos na vida adulta. Né? E aí, por isso, nas minhas propostas todas, eu sempre levo a ideia do brincar, né? A possibilidade do brincar. E aí, depois que eu parei de trabalhar em escolas, que eu fui para a vida acadêmica, fui trabalhar, dar aula em cursos de licenciatura, em cursos de pós-graduação com professores, professoras ou professores em formação, né? Nas licenciaturas ou que já tinham se formado, eu sempre ia com a proposta de vamos fazer uma grande brincadeira, assim, dizer que a aula era assim. E dependendo das pessoas com quem encontrava, se eram professores de educação infantil, isso era mais tranquilo, porque era mais o dia a dia daquelas professoras. Se fosse outros professores e professoras, já era mais delicado. Então, se a gente vê que na educação ainda é um pouco delicado, muitas vezes tratar disso, porque estou perdendo tempo brincando, né? Isso eu já passei dessa fase, eu tenho que me preocupar com outras coisas, isso não é sério, né? Tu imagina no resto, né? Eu tô de volta. O entendimento do brincar, né? Muitas vezes pensa que o brincar é uma brincadeira específica, que é essa, ou um brinquedo específico, né? E esses dias eu estava conversando com uma amiga, que tem uma filha que tem 7 anos, eu acho, e é filha única. E ela estava falando, já me cobraram muito que eu não brinco com ela, e aí tem horas que ela se vira sozinha, ela tá lá no quarto dela, ela tem os brinquedos dela, faz as coisas dela lá, mas eu não consigo. Ela disse, eu não consigo brincar. Eu disse, tá, mas o que vocês fazem? Eu faço outras coisas. Tá, mas me conta, o que vocês fazem? A gente inventa uns bolos, aí ela vem trazendo as ideias dela no bolo, aí eu vou fazendo o bolo junto com ela, eu vou dando umas sugestões, ela vai dando outra. A gente faz tal. E ela começou a contar uma série de coisas que elas faziam juntas e que tinha o protagonismo da filha também naquele processo. Quer dizer, vocês brincam, então. Né? Não quer dizer que brincar tu tenha que pegar a boneca junto com ela, né? O brinquedinho lá. Que bom, então, que ela vai pro quarto dela brincar com a boneca dela, ou com o carrinho dela, ou com um joguinho que ela tá usando lá, seja lá o que for. Que bom que ela vai, que ela tem esse tempo dela também, e que ela vai descobrir algumas coisas por conta própria, e que bom que ela tem esse momento contigo com uma série de outras coisas, que tá proporcionando outras brincadeiras para ela. Então, esse entendimento, né, de brincar, muitas vezes está muito marcado em algumas imagens preconceituosas, e que tratam como menos, né, o brincar, e quem brinca como alguém menos importante, não só a criança, mas o adulto que brinca como alguém menos importante, Sim, o fulano só e sabe esquece de brincar. todo desse potencial imaginativo, desse potencial criador da brincadeira, que para mim me interessa bastante, esse caráter criador. E eu sempre digo, né, que um professor ou uma professora precisa brincar, né? Não quer dizer que a gente fique o tempo todo brincando, né?
mas a gente precisa brincar até para deixar a vida um pouco mais leve. A gente percebe que a vida fica um pouco mais leve quando a gente toma fôlego para encontrar a turma novamente, para ir para realizar outras atividades. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, eu me empolguei, comecei a falar e eu acho que eu não respondi. Respondi? Eu acho que sim, eu perguntei como que tu vê, né, o brincar na tua prática. Eu acho que é isso, ele está em todo lugar, né? A todo momento a gente tem que saber. Acho que o final agora foi muito relevante. Quer dizer, tudo foi relevante, mas o final foi top, assim, porque eu tenho que saber enxergar o momento de brincar, o que o brincar me traz, né? Como que ele atua na minha vida. Tem eu não sei se é um estudo ou o que é, mas enfim, tem um vídeo, não acho que não é um estudo, que quantas pessoas passam por uma amarelinha e fazem a amarelinha quando passam na rua, né, na calçada. E é isso, né? Porque se eu pareço o infantil, aí a gente pode ir para esse lugar, né, da questão do infantil, né? A Fê fala muito nisso também, a Fê vai ser nossa convidada aqui também no podcast, e ela fala sobre essa questão da infância especificamente, né? Porque é isso, é um lugar menor, né? É um lugar. E aí, que nem eu falei agora, a pessoa fala, o fulano só sabe brincar. Que bom, né, que ele sabe levar a vida dessa forma. Se ele está encarando a vida e encara a vida brincando, ok. A gente também, hoje eu estava dando aula sobre ludicidade, estava falando um pouco sobre isso. A gente também tem que entender que existe o lugar do brincar e da ludicidade, do lazer, né? Nem tudo tem que ter um fim. Também existe o fim em si mesmo, né? Eu brinco para que a vida seja mais leve. Não, eu brinco porque eu quero brincar, ponto, né? Porque isso me faz bem, ok, mas eu também posso usar isso como um recurso na minha vida para encarar coisas, enfim. Eu acho que respondeu assim. Deixa eu só fazer mais um comentário. É sempre essa ideia de que tem algo por trás, né? A gente tem que fazer porque tem algo por trás, né? A gente poderia ir para os estudos de representação, pensar lá todo o jogo que tu falou inicialmente da teoria e prática, lá desde o pensamento platônico, né? Que daria para a gente discutir bastante isso, mas entender que a coisa é a coisa em si, né? Existe uma potência naquilo, que é, para mim, a experimentação, como eu e a Fernanda tratamos no Educação Criadora, no curso, e como eu trato na minha tese também. A experimentação, para mim, é uma grande é um processo de brincar, né? De brincar, de criar, de movimentar, envolve uma série de coisas para chamar isso de brincadeira. E assim como tem gente que brinca com as palavras para escrever um texto, assim como tem gente que brinca com as palavras para compor uma fala, né? Tem gente que brinca com os objetos para compor um ambiente. Não está preocupado se eu quero que esse ambiente seja assim. Não, acho que eu vou botar isso aqui para cá, vou botar isso aqui para lá. Acho que ficou legal. Acho que eu vou trocar isso para cá e vai brincando com o lugar dos objetos, né? A gente vai brincando com o lugar das palavras. É diferente de eu imaginar antes o que eu quero. Tem algo por trás que eu imagino que tem que ser assim. E agora eu vou ralando, ralando, ralando até realizar aquilo que eu quero. Isso é uma coisa. E outra eu tenho uma série de coisas aqui, o que eu posso fazer com elas? E aí a gente vai se divertindo com aquelas coisas, brincando, sem me preocupar de algo que possa vir por trás. E quando vê, produz uma coisa que eu não esperava, mesmo eu não querendo produzir alguma coisa. E a brincadeira vai mais ou menos por aí, sem essa cobrança de ter que produzir algo e de que vai alcançar algo, né? Ou desenvolver. É experiência, né? Exatamente. E podcast passado eu estava conversando com a Jennifer e a gente falou mais ou menos a mesma coisa, só que em relação à dança. E aí ela falou sobre a dança utilitarista, né? Que daí, tipo, eu tenho que fazer dança para. E ela disse: não, mas a dança também tem um fim em si, também tem um fim artístico. E eu falo muito isso, né? Na nossa metodologia, lá no balé de base, a gente usa o balé como ferramenta para desenvolver as crianças, para aproximar, enfim, para trazer, inclusive, para a arte, para a cultura. Mas isso não quer dizer que eu não saiba que aquele balé e aquela dança que eu proporciono ali tem um fim em si mesma, né? Ela também é uma ferramenta. O brincar tem um fim em si mesmo e também é uma ferramenta. Eu tenho que saber alternar os momentos, né? Ter consciência. Agora eu estou usando para um fim em si mesmo, eu enquanto docente, no caso, né? Uhum. Agora eu estou usando para o fim em si mesmo, agora eu estou usando por algum objetivo, né? Para chegar em algum lugar.
Perfeito, perfeito. E aí, tu falou educação criadora, e eu queria te pedir, a gente já está indo para os nossos finalmente aqui, eu queria te pedir para te falar um pouquinho da educação criadora, como que ele surgiu, até porque esse nome é lindo, né? Educação criadora é um nome lindo, e aí eu queria que tu contasse um pouquinho, assim, sobre a educação criadora, por favor. Eu gosto muito desse nome, não fui eu que inventei ele. Eu gosto muito. Eu comecei a falar de educação criadora na minha dissertação em 2012, dissertação de mestrado. Eu sempre pontuo, ou estou falando de um meu processo de docência, ou do meu processo de pesquisa, ou do meu processo artístico, né? Sempre trago essas referências de onde eu estou falando. Às vezes estou falando de todas essas coisas misturadas. Mas a educação criadora surgiu no momento de pesquisa em que eu estava totalmente dedicado para a pesquisa. Iniciando na docência universitária. E eu comecei a falar de educação criadora porque eu estava envolvido com o Observatório da Educação, da professora Sandra Mara Corazza, que faleceu, né, há poucos dias, faz um pouco mais de uma semana, que é uma pessoa incrível, trouxe muitas contribuições para a educação, para pensar a criação na educação. Ela é uma grande referência que eu utilizo. Participei com ela do Observatório da Educação, assisti praticamente todos os seminários dela acho que foram todos durante o mestrado, que na Faculdade de Educação da URGS, né, no programa de pós-graduação em educação, a gente tem seminários, não disciplinas, né? Então, um seminário que pode durar um semestre inteiro, pode durar meio semestre. Então, assisti tudo que eu podia dela. Durante o mestrado, assisti vários, participei de muita coisa com ela, escrevi em alguns livros dela que ela organizou, fui convidado. E ela deixou muito material legal. Ainda quero fazer um curso com muita coisa dela. Assim, vale muito a pena. Mas, enfim, isso é só para apontar uma referência importante. Se vocês procurarem algumas coisas sobre ela, vão encontrar. Então, nesse processo, ela trabalhava muito com criação, né, na educação da diferença. E aí eu comecei a falar de uma educação criadora na tese, nessa perspectiva de estudo dela. Era coordenadora da linha de pesquisa também, que é Filosofias da Diferença e Educação. Nessa perspectiva, fui chamando de educação criadora, para falar daquela experiência de si que eu estava tratando no momento, né, da constituição de um corpo, que pode ser um corpo que dança, pode ser um corpo em docência, pode ser uma série de coisas. E aí, quando eu termino o mestrado, eu participei de uma proposta que eu tinha que apresentar um projeto, e eu fiz um projeto tratando de educação criadora, né, mais ou menos o que a gente faz no curso. E aí eu encontrei, também fui atrás um pouco que eu não tinha visto ainda, encontrei algumas pessoas que tratam de educação criadora, mas não como como eu trato, tá? Com outras perspectivas. Tem uma pessoa nas artes visuais que oferece uns cursos tratando de educação criadora nas artes visuais, tem algumas pessoas na educação que falam de educação criadora, mas como um sinônimo para falar de uma educação com experiência, com processos criadores, mas não conceitualmente. Paulo Freire citou em alguns momentos, mas não desenvolveu especificamente essa noção de educação criadora. E aí eu propus para a Fernanda, né? A gente já era amigo, já fazia várias coisas juntos, ela participava do Estudos do Corpo desde o começo, ela foi a pessoa que mais participou, ela participou os 7 primeiros anos, agora a gente está no 10º ano. E aí vamos fazer um curso junto, eu trago algumas coisas que eu trabalho no Estudo do Corpo e tu traz algumas coisas que eu trabalho no Pequenice. E eu tenho uma proposta para ti, que é criar um curso chamado Educação Criadora, Práticas Corporais e Ludopedagógica. Eu tinha dado aula em muito curso de pós-graduação de ludopedagogia, trabalhado muito dessas questões. Eu estava um pouco inspirado por isso. Daí ela topou, super na hora, a gente definiu o que a gente ia trabalhar, a gente foi construindo esse curso. Eu disse, tá, ok. Então a gente tem o curso Educação Criadora, Práticas Corporais e Ludopedagógicas, e eu continuo trabalhando conceitualmente com a noção de educação criadora e posso levar para outras práticas. Então tem duas vertentes aí para a gente pensar: o curso e o processo de pesquisa, né? Eu estou nas duas coisas e a Fernanda está no trabalho do curso, o processo do curso que envolve o Pequenice, e no processo de pesquisa não envolve aí o Pequenice. Mas falando do curso especificamente, né, tem a ver com várias dessas coisas que eu falei aqui e muitas das coisas que a Fernanda trabalha e fala, né? A gente conseguiu juntar bem o trabalho dos dois, que era essa proposta, né? E aí vai tratar de um trabalho para a docência, né? Para professores e professoras que estão com a gente ali no curso. Então, não é uma proposta em que tu aprende algo para aplicar depois, né? Com alunos e alunas. Tu vive uma experiência naquele processo.
né? E aquela experiência te indica uma série de pistas que tu pode atuar com essas pistas no teu fazer docente, né? Digamos, faz a tua história agora, né? Claro que tem algo que a gente chama já de método, que tem 4 princípios específicos que a gente vai trabalhando durante o curso, e esses 4 princípios tu pode operar com eles, mas cada um pode operar do seu modo com eles, né? Porque não existe uma ordem de como operar com eles, né? Mas confesso que é algo que no começo causa muito estranhamento, assim. E aí a gente faz normalmente um curso intensivo, né? Normalmente é sábado, domingo, manhã e tarde, já fizemos em outro formato. Mas aí as pessoas vão entrando nesse clima e chega no final, as pessoas já estão, né, assim, super integradas com a gente, assim, na proposta. É bem bacana, né? A gente tem um retorno legal. Muitas das pessoas dão relatos bem interessantes e algumas dizem assim: eu não sei nem direito o que aconteceu, mas sei que aconteceu uma série de coisas que eu tô assim pilhado para dar aula e para fazer uma série de coisas, né, com as pessoas com quem eu trabalho, com as crianças. Eu já comecei a pensar numa série, é isso que interessa, entende? Que saia dali tipo tendo autonomia do teu próprio trabalho e não fazendo o que a gente quer que tu faça, né? E aí lá porque tu vai encontrar uma turma que nós não conhecemos, né? Crianças, corpos, jovens que a gente não sabe quem é. Cada dia eu encontro com essas pessoas se dá de outro modo, né? Então precisa ter essa autonomia para chegar lá, ok, aquilo que eu aprendi, né, que eu me envolvi, que eu experimentei, me faz pensar uma série de possibilidades que eu mesmo crio aqui no meu dia a dia no encontro com essas turmas. Aí sim chega ao que nos interessa no curso, que o professor, a professora possa criar nesse processo educador. Resumidamente, Que é máximo. isso. Muito legal. Wagner, estamos chegando ao fim aqui e eu queria te pedir para te deixar aí os teus contatos, onde que as pessoas te encontram, né? Tem o Instagram, enfim, ou outra rede, outra forma que elas possam se comunicar contigo. E de antemão já vou te agradecer, foi um prazer essa conversa, foi uma honra, vontade de ficar aqui horas e horas e horas e horas, maravilhoso. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, fico super feliz com o convite. Eu gosto desse clima de conversa, mas a gente nunca sabe o que foi que saiu exatamente, né? Vai conversando, 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 e eu sou bem desapegado disso. Não estou nem preocupado. Se tiver coisas que ficaram incomodando, perturbando, podem me enviar recado, já vou falar meus endereços. Podem me enviar recado para a gente conversar, para discutir. A Samanta, a gente continua a conversa depois também. E no Instagram @estudos do corpo. Tem o meu pessoal também, pode me procurar lá, é aberto, eu também respondo por lá, é @ferrazwagner. Facebook é facebook.com/estudos do corpo, né? Tem o site www.estudosdocorpo.com e, né, acho que é isso, os principais são esses, Instagram, Facebook e o site. E muito obrigado, foi um prazer. O prazer foi meu. Para quem estiver ouvindo agora em fevereiro ainda, o que tem previsto agora para o primeiro semestre? Tem algum curso, alguma coisa que o pessoal possa ficar mais ligado agora? Tem agora, semana que vem, dia 9, terça-feira, um mini curso chamado Aprendizagem, Criação, Corporalidades Políticas, que vai tratar de questões mesmo muito do que a gente discutiu aqui, pensando especificamente a aprendizagem e processo criador, como questões imbricadas, que para o campo das artes como um todo é super interessante, mas não só isso, a educação também para a escola é algo bem interessante. E foi o processo do que a gente trabalhou o semestre passado todo no estudo do programa. A gente ficou o semestre todo estudando isso, e agora eu vou trazer isso num mini curso, assim, para poder dividir um pouco. Né? E isso no dia 9 de fevereiro, terça-feira. No dia 11 de fevereiro, quinta-feira, tem um outro mini curso, que é Pedagogias do Corpo e da Dança, que é para tratar de uma introdução, né, que é para tratar de questões pedagógicas no corpo, no campo da dança, em relação ao corpo também. Como eu falei no Pedagogias Somáticas, né, que a Samanta participou, a gente vai falando normalmente de pedagogia como sinônimo para falar de educação, muitas vezes, né? E eu, como pedagogo, já vou trazendo algumas outras questões sobre a pedagogia, que eu acredito que é importante a gente
entender o que vem a ser o nosso processo pedagógico, o nosso processo educador, o que vem a ser a pedagogia ali, onde é o lugar da pedagogia, onde é o lugar do ensino, onde é o lugar da aprendizagem, onde está o lugar da didática em tudo isso que a gente faz e como tudo isso se atravessa. Então, nesse eu vou tratar de questões pedagógicas, no outro eu vou tratando de questões de aprendizagem, que envolve um pouquinho de didática, né? E a partir de março inicia os estudos do semestre todo, né? Que o tema logo eu vou divulgar, mas tem a ver com tudo isso também, com essas discussões todas. É isso, muito obrigado. Que máximo. Então, nós ficamos por aqui. Wagner pode ficar aí mais um pouquinho, só vou encerrar aqui a nossa gravação. Muito obrigado para você que ouviu e até o próximo podcast.